na sua fala, a gente acabou entrando um pouquinho, né, na questão seguinte, que era justamente que eu queria que você falasse um pouco, né, contando a sua experiência, se você Uhum. achar interessante, ou acrescentando questões relatadas por outras pessoas, também se você achar interessante, né, tocar nessas questões. Como é o acesso das pessoas trans aos serviços de saúde para o cuidado, né, seja preventivo ou não, da própria saúde? Você perguntou isso, eu estou lembrando de um acontecimento recente. Ah, eu precisei, de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias eu vou ao posto aplicar meu hormônio. E nesse dia específico eu fui aplicar, mas eu estava precisando de um relatório médico, de um psiquiatra, para, enfim, para colocar num processo. E tinha uma enfermeira, muito gentil, muito atenciosa, que precisava preencher o meu prontuário para que ele pudesse fazer esse relatório, porque em função da pandemia não estava tendo atendimento presencial, né? Passava a demanda e o médico tentava dar conta. E tudo bem. Nós entramos numa sala de porta aberta, né? Imagina num posto de saúde, todo mundo passando, todo mundo entrando, escutando. E ela sabia para que era o relatório médico, que era para minha cirurgia, minha mastectomia, e ela me perguntou repetidamente, umas 4 vezes, se eu era uma mulher, se Uhum. eu tinha uma vagina e o porquê de eu estar querendo fazer isso com o meu corpo. Não vou usar as palavras que ela usou, porque, enfim, não precisa. Mas essa situação me chamou muita atenção porque eu já estava passando por uma situação de como é que eu posso dizer, uma situação bem constrangedora, na real, que é Uhum. precisar que um médico ateste algo que eu não tenho para corroborar um argumento jurídico defendendo a minha cirurgia, né? E naquela situação toda foi tão constrangedor que eu comecei a ser didático com ela. Eu fui didático, eu sentei e comecei a explicar. Mas nós não temos essa obrigação e nós não vamos ter essa abordagem sempre, porque não é sempre essa abordagem que chega até a gente, né? Então, hoje, uma pessoa trans que deseja fazer, enfim, a hormonoterapia, pode procurar na sua região, né, se já existe, se já possui algum ambulatório de atendimento para pessoas trans. Geralmente os ambulatórios são vinculados a hospitais de referência e universidades públicas. Então, os serviços começam pelo posto, né, que é portas abertas. Mas Uhum. o primeiro acesso já é complicado, pela questão do nome, da identificação, né? Uhum. Hoje, eu não sei falar a nível nacional, mas aqui a nível regional, a gente passa pela implantação dos prontuários eletrônicos. Esses prontuários, eles contam com uma opção para que a pessoa insira o seu nome social, insira a sua identidade de gênero e orientação sexual e afins. Pode ser um avanço, pode ser um avanço, mas isso não Uhum. significa que dentro dos consultórios a identidade de gênero dessa pessoa está sendo respeitada. Isso não Uhum. significa que aqueles profissionais de saúde ali estão capacitados para receber essa pessoa, né? Então, Uhum. geralmente, o acesso aos serviços de saúde é precário, é negado, né? E, em, pelo menos falando por mim, a maioria das vezes que eu procurei um serviço de saúde, eu saí completamente decepcionado e frustrado, porque
é de uma negligência com os nossos corpos que chega a ser assustadora, né? Então, os ambulatórios acabam sendo esses pontos de referência para as pessoas trans que buscam aí não só a hormonioterapia, mas fazer acompanhamentos, né? Eu lembro que em 2017 eu procurei o ambulatório trans de Lagarto, acho que você deve saber, Uhum. e naquela época o ambulatório era pequenininho, hoje já tem um prédio dentro da Universidade de Lagarto, mas era pequenininho ali no centro no centro mesmo, na praça central de Lagarto, numa galeria que tinha ali, e era sempre muito cheio, porque sempre teve muita gente, desde o início, né? Começou, obviamente, com poucas pessoas, mas logo foi crescendo, e hoje já se tornou bem grande. Eu não vou mentir, eu não frequento mais o ambulatório, não frequento por questões pessoais e pontos de vista que eu tenho em relação à conduta de alguns profissionais de saúde, a forma como nos tratam, a forma como nos recebem. Também não posso deixar de não falar de alguns discursos de pessoas trans, e aí acaba juntando uma abordagem, sabe, é, é, um pouco estigmatizadora, com ouvir discursos e narrativas muito bizarras vindas de pessoas trans, de outras pessoas trans, e eu acabei optando por não frequentar. Mas, enfim, ainda tenho ligação com o ambulatório, sim, só não sou mais um paciente frequente de lá. Uhum. É interessante, né, que você meio que fez um percurso tanto da dificuldade, né, na atenção básica, né, que são profissionais de saúde, mas que têm um discurso médico mesmo, e até o discurso jurídico, você falou um pouco, né, dessa questão também, é muito presente, assim, né, enfim, pouco acolhedor, vamos dizer assim, para a autonomia, né, dos sujeitos que Sim, chegam, né, sim, enfim. exatamente, por uma questão de autonomia. E aí eu percebo que o que falta não é empenho em si, não é uma outra graduação, não é nada disso. É capacitação. Uhum, Capacitação e empatia. É o que falta. uhum. Eu acho, acredito com veemência nisso. É. Por isso a importância desses espaços aqui, né? Enfim. Mas Uma a gente coisa sabe que a que, realidade é bem complicada, sim, né? uma coisa E eu achei que eu queria. interessante. Sim, pode Não, falar. termine, pode falar. Não, pode falar. Pode Não, falar. assim, na sua fala, que me chamou também a atenção, assim, eu já esperava, assim, né? Lógico que não é uma coisa interessante, mas atenção básica, né? Alguma desinformação. Mas, assim, essa situação no próprio ambulatório e entre as pessoas que frequentam, né? É lógico que nenhum discurso vai ser único, enfim, mas. Perfeito, né? Com certeza, não vai. Mas eu acredito que o que estava acontecendo, na verdade, era um choque entre as gerações, né? Eram Hum, pessoas muito jovens chegando até o ambulatório, e tinha outras bem mais velhas e com uma cabeça, com uma bagagem, com uma história completamente diferente, até uhum, para que a gente entenda também, né? Tipo, o ambulatório é uma grande conquista. Por isso que esses pontos precisam ser feitos, né? É uma grande conquista para nós, ele é importante e a gente tem que fazer com que o serviço possa ser melhor em todos os seus aspectos, né? uhum, Eu acho que houve esse choque,
né? Pelo menos entre as pessoas trans que estavam lá, eu percebia que havia pessoas que estiveram em um outro momento, né? Do reconhecimento, desse processo que foi do reconhecimento das identidades trans. Estavam em um outro momento. E aí chegam pessoas muito mais jovens com um apoio, né? Com uma estrutura, com um acolhimento, e eu acho que houve esse choque. Em alguns Uhum, momentos que eu presenciei alguns debates, algumas discussões, eu sempre tinha essa sensação, que era um choque de cultura. uhum. Eu acho que você colocou uma questão muito interessante, porque realmente são gerações que vivenciaram toda essa discussão de formas muito diferentes, né? Sim, E, sim. e isso realmente pode estar Sim, influenciando sim. bastante no debate né, entre as Sim, com pessoas que fazem certeza. parte do mesmo movimento, enfim. Exatamente. Mas que eu acho que viver momentos históricos diferentes acabam tendo pensamentos, né, ideias, perspectivas, ideologias diferentes, né? Mas, enfim, isso é normal, isso é saudável, é importante que a gente discorde Uhum, mantendo o diálogo. E uhum, era isso que às vezes eu percebia, esses choques, né? E às vezes tinham algumas coisas que me afetavam, que eu ficava, caramba, poxa, mas a gente vem pra cá e eu tô escutando umas coisas que eu acho que eu não deveria estar escutando aqui, nesse ambiente, né? Com tantas outras pessoas trans. Mas eu também não posso mentir, foi um espaço onde eu conheci pessoas que vão ficar pelo resto dos meus dias. Eu tive em trocas muito incríveis, tive o prazer de conhecer Rodrigo, Kelly, que são os idealizadores do ambulatório, inclusive muita saudade deles, e daquele prédio lá no centro da Praça de Lagarto, em que a gente não imaginava o tamanho que ia, uhum, de tudo que uhum, ia ser, mas aconteceu. Uma coisa que eu queria a gente está falando de câncer de mama, uma coisa que eu fiquei pensando quando você mandou o roteiro e tal, foi justamente na questão do acesso, né, do acesso à saúde. As campanhas, né, principalmente são voltadas para as mulheres cis, né, de Outubro Rosa, e aí esse ano surgiram alguns coletivas, algumas organizações, ONGs sem fins lucrativos, geralmente compostas por pessoas LGBTQ+, né, que entenderam e perceberam a necessidade de chamar a atenção para os nossos corpos, de ilustrar essas campanhas com os nossos corpos também, né? Essas campanhas uhum, serem ilustradas por pessoas trans. Então, isso é muito interessante. E eu acho que é nesse caminho que a gente tem que seguir. Mas me chama a atenção, por exemplo, que o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, tenha dados, né, sobre mulheres, tenha dados sobre homens, inclusive no ano de 2018 foram mais de 180 mortes por câncer de mama em homens cis. E aí eu fico me perguntando, o que falta, não necessariamente o que falta, mas em que lugar os nossos corpos estão, né? Em que lugar de invisibilidade, de silenciamento, de exclusão, de marginalização nós estamos, em que um órgão oficial, né, ele não tenha nenhum tipo de dado sobre toda uma população que pode ser atingida por uma doença, né? uhum, Então são nessas micro, né, situações, micro violências, que a gente percebe o quão a estrutura funciona nesse sentido mesmo. uhum.
no sentido de invisibilizar, né, mais uma Exato. vez. Isso aí. Isso. Né? A gente está se aproximando do final, faltam só 5 minutos, o tempo passou bem Nossa, rápido. muito rápido. Nem parece que Tem passou. mais, tem mais um ponto que você acha que é importante que a gente não tocou aqui na live? Eu acho que tem sim. Acho que tem sim. Uhum, É importante que. Eu acho que a gente falou de coisas muito interessantes hoje. Mas um ponto importante é a gente frisar que nossos corpos não estão errados. Nós não somos pessoas doentes, nós precisamos de alto amor, de cuidado, de construir relações saudáveis, mas nós não precisamos que ninguém diga como nossos corpos devem ser, né? Nós não precisamos que digam o que nós precisamos e devemos fazer com os nossos corpos. Isso, quem define somos nós, né? Era isso. Eu acho que uma coisa muito viva para mim até hoje foi um momento que eu contei para, enfim, um grande amigo que eu era uma pessoa trans. E aí essa pessoa no telefone comigo falou assim: Rafa, mas eu já sabia. E aquilo me deixou mais surpreso do que o fato de estar contando. hum, E foi extremamente necessário para mim ter pessoas, as poucas que ficaram na minha vida, foi imprescindível para mim, para que eu esteja até aqui agora conversando com vocês. Então, não abandone, não virem as costas para uma pessoa trans simplesmente porque ela é trans. Isso não faz o menor sentido. é, a gente está nos minutos finais, faltam 2 minutos só. Eu acho que essa foi meio que uma mensagem, né? Mas como a gente tem no nosso roteiro aqui, se você tem alguma mensagem para o nosso encerramento, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Ah, vamos, vamos ser mais empáticos e respeitosos. Vamos estabelecer diálogo quando algo precisar ser dito. Vamos perguntar quando a gente tiver alguma dúvida. Mas principalmente, vamos respeitar as pessoas. Acho que isso é fundamental. Respeito é bom, todo mundo gosta. É, está aberto à escuta, né? A uma escuta respeitosa, como você está falando, né? E Sim, isso é muito importante. E acolher, né? sim. Sem julgamentos, enfim. Acolher, simplesmente. Muito obrigada, Rafael. A gente está no último Gente, minuto. eu que agradeço o Obrigada por ter convite. aceitado o nosso Nossa, convite. As informações foram muito relevantes para o público em geral. E obrigada também a todos que passaram pela live e os que ficaram até o final. Nós aproveitamos para pedir para vocês continuarem acompanhando a gente nas redes sociais, né, do CIAP, @ciapes.sergipe, a minha, Cigardênia Psicóloga, ou a Cigardênia, da Roda de Escuta LGBTQIA+, que é @escuta_LGBT, tá bom? Lá tem uma ficha de inscrição para se cadastrar, atendimento gratuito. Um beijo, gente, que está encerrando aqui. tchau. Obrigada, Rafa.